Meus queridos e amados irmãos, que Deus abençoe a todos rica e poderosamente. Amém? Eu sei que muitos irmãos, muitas pessoas estão tristes, ou por que não dizer que o Brasil está praticamente de luto. Não pelas pandemias ou pelas mortes desta pandemia que devastou, o nosso solo, levando milhares de pessoas, a óbito, mas por conta de um resultado que não foi favorável ao que muitos esperavam da urna nas eleições, e ninguém está tranquilo, muito pelo contrário, há uma preocupação imensa do que pode vir pela frente. Mas nós temos uma coisa, que confiar num Deus vivo, que tem controle de todas as coisas e não perdeu o controle de nada. Deus, vou repetir, não perdeu o controle de nada. Eu gostaria de meditar com os irmãos na palavra de Deus. Vou dizer uma coisa para você. Tudo que vier, ou que tiver que acontecer, está sob o controle de Deus. E nada acontece sem a sua permissão. Mas sabe para que acontece? Certas coisas que Deus permite? Para que nós venhamos a ser, vamos dizer assim, provado para depois ser aprovado. Nós temos que passar realmente como um ouro que passa pela purificação, para fortalecer e avivar a nossa fé, porque Deus ele não faz mal. Deus ele é amor, mas ele permite a gente passar, às vezes até pelo vale da sombra da morte, mas como diz, não temerei mal algum. O próprio Salmo 91 diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Então, povo de Deus, vamos meditar. Preste atenção nesta mensagem que eu vou trazer. Preste atenção. Vamos falar sobre a história de um grande homem de Deus, Gideão. A história de Gideão, lá em Juízes capítulo 6, 7 e 8, começa na fase da opressão de destes ciclos, os israelitas tinham sofrido 7 anos, meus irmãos, 7 anos de opressão. Todos os anos, os medianitas, os amalequitas e os povos do Oriente invadiam seu território com um grande exército e destruíam suas searas, o seu gado. O povo escolhido de Deus, sofrendo por causa do seu próprio pecado, buscava refúgio em cavernas e escondia do inimigo alimentos apenas para sobreviver. Assim Israel ficou muito debilitado, como estamos vivendo agora, esse momento de muita opressão, e o povo está preocupado. Muito debilitado com a presença dos medianitas. Você pode ver lá isso em Juízes 6:6. Agora, preste bem atenção. Deus ouviu o choro arrependido do seu povo e resolveu salvá-lo de um modo incomum. Ele começou com um homem tímido chamado Gideão, que vinha de uma família pobre e insignificante, da tribo de quê? De Manassés. Primeiro Deus converteu Gideão, dando prova clara da sua autoridade e poder divino. Em seguida, Gideão teve que destruir os ídolos de seu próprio pai. Ou seja, a gente tem que tirar do nosso meio aquilo que está sendo um atraso de vida, aquilo que você vê, uma imagem, alguma coisa que te prende, que está te afastando de Deus. Ou seja, afastar ou tirar do nosso meio aquilo que Deus condena. Muitas das vezes o orgulho, a idolatria, crer num homem, ou seja, botar a fé num homem, idolatrar um homem. Temos que ter cuidado com isso, porque Deus não fica feliz com isso. Ele é digno, só Ele é digno de toda honra, louvor e glória. Amém? Então Gideão fez o quê? Tirou os ídolos do seu próprio pai. Assim tirando a influência do pecado de sua própria família e atacando o quê? O problema do povo pela raiz. Então ele chamou soldados de 4 tribos de Israel para o quê? Lutar contra o formidável exército de invasores
De invasores mesmos, soldados inimigos. Os israelitas se preparavam para entrar no campo de batalha com uma desvantagem militar muito grande. Para entrar no campo de batalha com uma desvantagem militar enorme. Para cada soldado de Israel, o inimigo tinha mais de quê? De 4. Pois é, meus queridos irmãos, mas ao invés de manter ou de mandar mais soldados para fortalecer o exército do seu povo, Deus fez o quê? O oposto. Ele disse que havia soldados demais no exército de Israel e que teriam que reduzir o número das tropas. Por que significa isso, irmãos? Significa o quê? Que Deus não precisa de quantidade. Ele quer a qualidade da nossa fé, a nossa oração, o nosso clamor e a nossa busca incessante pelo seu poder. É isso. E é exatamente isso. Primeiro, o que Deus fez? Ele orientou Gideão a mandar para casa todos os soldados amedrontados diante de um inimigo tão forte. Não nos surpreende ver mais de 2/3 dos soldados aproveitando esta oportunidade e voltando para suas casas. Apenas 10.000 permaneceram. Beleza? Tava bom esses 10.000? Será que estava mesmo? Vamos verificar. Bom, com mais de 13 soldados inimigos para cada guerreiro, israelitas, Deus disse que ainda eram demais. Ou seja, os 10.000 ainda era demais. Ele deu ordem o que a Gideão para dispensar 9.700. De 10.000, ele dispensou 9.700 soldados que restaram. Agora, a diferença era ainda mais amedrontadora. Ou seja, 450-1. Com apenas 300 soldados de Israel teria que enfrentar o poderoso e numeroso inimigo dos midianitas e seus aliados. Preste bem atenção. A estratégia militar de Gideão apresentou aos homens que ficaram com ele. Não foi nada convencional. Durante a noite, cercariam o acampamento dos midianitas com tochas, trombetas e cântaros vazios, segundo a ordem de Gideão. Eles iriam tocar as trombetas, gritar e quebrar os cântaros. Os midianitas saíram das suas cabanas totalmente desnorteados e Deus deu ao seu povo uma vitória total sobre estes opressores. Deus transformou um comandante tímido, preste bem atenção, um comandante tímido, meus irmãos, e seu pequeno exército de 300 homens em grandes vencedores. Porque é isso que Deus faz. É dessa forma que Deus trabalha para aqueles que acreditam nele, para aqueles que confiam, para aqueles que acreditam no seu poder. Você já se sentiu alguma vez, irmãos, intimidado pela força do pecado e pasmado por tentações desnorteantes? Simplesmente imagine o que Deus venceu os midianitas com um pequeno exército de Gideão. Bom, poderia fazer com sua vida. Se Deus venceu um grande exército com um pequeno exército que estava com Gideão, imagino que ele não pode fazer com a minha, com a sua e com a nossa vida. Hein? Está seguindo você esse exemplo de fé? Você já imaginou o que Deus pode fazer? O que Deus diz lá em Apocalipse 3:21, se eu não me engano? Jesus disse: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Você confiaria nele o bastante para vencer os inimigos da tentação e do pecado? Então, vamos meditar e guardar essa palavra no nosso coração. E não vamos intimidar e conquistar para vir pela frente. Porque se houve fraude ou não, não importa. O que importa é que Deus não perdeu o controle de nada.
Vamos falar com o nosso Deus. É momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, tivemos aqui um grande exemplo, um exemplo de Gideão, um exemplo vivo, um exemplo bem forte daquilo que o Senhor quer de nós. O Senhor não quer uma quantidade de covarde, o Senhor quer um mínimo de pessoas corajosas. Pode ser até um mínimo, porque o Senhor quer qualidade na nossa fé, a ponto de enfrentarmos o pecado, ao ponto de nós vencermos o pecado, vencermos as tentações, vencer a timidez, vencer o medo e crer que o Senhor é poderoso o suficiente para mudar o curso dessa nação. E por isso, meu Pai, eu peço pela misericórdia do Senhor, meu Pai, o povo do Brasil, o povo brasileiro é um povo sofrido, um povo que já sofreu com tanta injustiça, com tanto roubo, com tanto engano, mas o Senhor é Deus, meu Pai, que vai repreender todo o mal, porque Satanás não tem poder para comandar esta nação. Satanás não pode operar nesta nação, somente o Senhor é Deus, e feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso, meu Pai, venha com o teu poder, venha abençoar, venha guardar, venha preservar o teu povo, venha fazer, meu Pai, esse povo prosperar, venha fazer um milagre acontecer nas famílias, meu Pai. As coisas estão cada vez mais caras e as pessoas estão sem dinheiro, desempregadas, enfermas, doentes, meu Pai, com pessoas com muito debilitada e necessitada, meu Pai, porque elas precisam de trabalho, elas precisam de cuidar da família, elas precisam de alimento, mas para isso elas precisam de um governo sério, sincero e que não tenha nenhum compromisso com a mentira, com a corrupção. Por isso, meu Pai, venha abençoar o Brasil, venha abençoar essa nação brasileira que o Senhor escolheu para levar o evangelho a toda criatura, a todo este mundo, antes, meu Pai, do tão esperado arrebatamento. Por isso, meu Pai querido, abençoa, meu Pai, o próximo presidente, seja ele quem for, meu Pai, mas prepare ele para que ele seja fiel, para que ele venha realmente ter compromisso com a verdade, para que ele venha ter compromisso com aqueles que realmente acreditou, sim, e votou, meu Pai. Por isso, o Senhor nos deu o privilégio, meu Pai, de poder escolher um candidato, mas aquele que realmente faça alguma coisa por essa nação, esqueça seus próprios interesses. Ah, meu Pai, afasta, meu Pai, o espírito do roubo, o espírito da ganância, repreenda esse demônio, meu Pai, porque quando Daniel orou 21 dias, meu Senhor, 21 dias ele orou e veio o príncipe da Pérsia, ou seja, um principado dos infernos para tentar impedir ou intervir na oração de Daniel, e o Senhor mandou um anjo que combateu aquele principado do inferno, meu Pai, porque quando o Senhor opera, quem pode impedir o teu agir? Por isso, meu Pai, nós temos a certeza que o Senhor está com o povo, direcionando o povo aos pastos verdejantes. Por isso, meu Pai, venha abençoar, venha preparar, meu Pai, e que 2023 seja de grandes conquistas, meu Pai, até mesmo antes do arrebatamento, que coisas venham acontecer e que, como diz a palavra, que seja uma nação que vos chamarão felizes, uma terra deleitosa, uma terra próspera, porque essa terra, meu Pai, é uma terra proveitosa, é uma terra, meu Pai, que prospera, um país rico, meu Pai, um país que não tem guerra, um país que não tem, meu Pai, a destruição. A única destruição que comanda é o roubo, a corrupção, mas o Senhor, nós temos um Deus todo-poderoso que é o Senhor, que pode mudar o curso dessa história e tira, meu Pai, a preocupação do coração do teu povo, tira o temor, tira o medo, meu Pai. Que nós venhamos de fato e de verdade ser os 300 de Gideão e queima, meu Pai, esse espírito do diabo que tem imperado, trazido a miséria nesse país, meu Pai. Um país rico, nós não aceitamos que Satanás venha querer operar nesta nação, aonde o Senhor é Deus. Por isso queima, meu Pai, queima todo demônio, queima todo principado, queima toda a força do inferno, meu Pai, porque estamos num país rico. Já estou cansado de ouvir que as pessoas só valorizam os ricos, que eles governam para os ricos.
E o pobre, meu Pai, tem que padecer, ser escravizado? Não, meu Senhor, Tu és Deus acima de tudo, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o Todo-Poderoso. E o Senhor, Pai, não perdeu o controle de nada. Por isso, meu Pai, eu peço ao Senhor, venha operar, venha fazer um milagre. O povo precisa de resposta, meu Pai, nesses últimos dias que estamos vivendo, meu Pai. Sabemos que estamos prestes do arrebatamento. Sabemos que as escrituras vão se cumprir. Sabemos que muita coisa tem que acontecer. Mas, meu Pai querido, nós sabemos que tem um momento de bonança, tem um momento de fartura, tem um momento de prosperidade, porque a Tua igreja, meu Pai, está nessa terra chamada Brasil, neste país chamado Brasil, e é um povo que crê, meu Pai, no Teu poder, crê mais do que crê no governo, crê mais do que crê nos homens, porque a nossa fé não está direcionada a homens, está direcionada ao Senhor, o soberano que criou os céus e a terra. Agora não é possível, meu Pai, o povo continuar passando fome, recebendo uma miséria, filas e filas em banco, meu Pai, para pegar, me desculpe a minha expressão, pegar uma miséria de como é que se fala? De um valor que não dá para sustentar uma família inteira. Eles podem aumentar. Sim, meu Pai, porque é tanta corrupção, há milhões e bilhões de trilhões de roubo. Por isso, Senhor amado, opera, faz o milagre acontecer, faz o milagre, porque teu povo espera milagre, meu Pai. Venha abrir as portas, venha abrir, porque o diabo ele fecha uma porta, mas o Senhor abre uma porteira. O diabo ele fecha um caminho, o Senhor abre 10 caminhos. O Senhor é o Deus da prosperidade, pois a Tua palavra mesmo diz, o Senhor mesmo diz na Tua palavra que abriria a janela dos céus e derramaria bênçãos sem medida. É o que nós te pedimos, meu Pai, e te agradecemos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos rica e poderosamente. Amém, meus irmãos? Aqui nós terminamos a nossa oração e pode ter certeza, nosso Deus não nos abandonou. Não vai acontecer aquilo que Ele não permitir acontecer. Não vai acontecer, ninguém vai destruir a família. Ninguém vai destruir a nossa família. A família querem destruir, mas a família é uma instituição sagrada, é de Deus. E quem tocar na família vai estar tocando naquilo que Deus criou e Deus não vai aceitar. Ninguém toca nos nossos pequeninos, porque os pequeninos também são criaturas, são sementes, são anjinhos do Senhor. E eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele não vai permitir que certos absurdos entrem em pauta. Nosso Deus está no controle. Creia e vejam o que Deus vai fazer nesta nação. Amém? Que Deus abençoe a todos rica e poderosamente. A Bíblia diz, se crere, verás a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos, graça e paz.